Vamos ao canal interativo na ponta da linha, doutor Ailton Cesarino, participa do Giro. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Roberto Brito. Boa tarde a todos os ouvintes da Itiruçu FM. É um prazer voltar de todos os lugares, né, que ouve essa emissora no mundo todo. É um prazer voltar a falar à população de nossa cidade, todos que ouvem, através dessa emissora e desse programa de grande audiência. Tá vendo um delay, não sei se é através da internet, mas eu estava ouvindo ao fundo aí a minha voz. Mas vamos lá, vamos seguindo. Referente a esse momento, essa situação que estamos vivenciando, qual é o seu posicionamento, né, como um conhecedor, já geriu o município do Sítio e obviamente que é uma situação atípica, é uma situação nova, mas como uma pessoa que está bem antenada e acompanha diariamente, minuto a minuto, as informações, os fatos, qual é a sua avaliação desse momento que estamos vivenciando, que é algo tão novo para todos nós, doutor Ailton? Roberto, como cidadão, não é? Independente de ter sido gestor ou não, como cidadão e também por ter sido gestor, conhece um pouco da responsabilidade que tem uma gestão. Desde já eu quero parabenizar o governo da Bahia, que tem sido o governador Rui Costa, ao prefeito ACM Neto, que é um arqui-adversário político do governador e que tem caminhado juntos desta combate a este mal que assolou o mundo, né? E aqui também eu quero parabenizar as ações que a prefeitura, a doutora Lorena e toda a sua equipe, principalmente a equipe da saúde, assistência social, transporte, de serviços gerais têm realizado, independente da posição política, nós estamos juntos nessas ações de combate. Neste momento não há política partidária e o exemplo está aí na Bahia, que tem sido um dos estados que, muito embora com população superiores a outros estados, tem realmente mostrado que tem agido de forma responsável. E nossos casos, muito embora sejam grandes, hoje já são 6.200 casos na Bahia, confirmados, 265 mortes lamentavelmente existentes. Então tudo isso deixa a gente muito preocupado, Roberto, viu? Preocupadíssimo. Também agora você noticiou aí Lafayette Coutinho, né? Cidade aqui vizinha, Jaguaquara, com mais um caso. E isso é certo que todos os municípios brasileiros, já estamos com mais da metade dos municípios já com casos confirmados e muitos com mortes, né? Infelizmente. Então todos os municípios nós vamos ser atingidos, né? Infelizmente nós vamos ser atingidos, né? Então isso nos deixa, Roberto, muito preocupado realmente. Eu já tenho 53 dias aqui dentro de casa, quando saio apenas para uma questão de supermercado, ou sacar um dinheiro no banco, pode dizer uma coisa assim, trabalhando online, virtual, né? Que o meu trabalho permite, né? Mas, e é um remédio. O remédio que nós temos, primeiro é a oração. A oração, que é a armadura do cristão, é orar. Nós temos que rezar a Deus, pedir que nos livre deste mal o mais rápido possível. E segundo, nos isolar. É ficar em casa. É simples. O remédio é simples. É orar, ficar em casa, higienizar as mãos e o corpo, né, e usar máscara. É coisa simples. Infelizmente, vacina, o homem com toda a inteligência ainda não encontrou, e se encontrar é para daqui a um ano ou por muito tempo. Então, Roberto, é muito preocupante. A gente tem acompanhado a situação aqui no Itiruçu, a situação na Bahia, a situação no Brasil, a situação no mundo. Né? Todo mundo, né? Todos os habitantes desse planeta Terra foram atingidos de uma forma inesperada por um mal desse que está nos incomodando e atingindo a muitos de nós. Com certeza. Mudando aqui um pouco desse assunto, doutor, referente às eleições 2020. Ainda há pouco, olhando aqui um artigo, e o Barroso ele se manifestou, possa ser que haja a possibilidade de adiamento. Haja visto que muitos dos parlamentares não acreditam nisso. Qual a sua visão? Você acha que teremos eleições mesmo em uma situação como essa, de ordem crescente com essa pandemia, ou poderemos tardar umas eleições para dezembro? Roberto,
mais uma vez como cidadão, né? Porque muito embora seja político aqui em Tiro Sul, né? Mas, neste momento, Roberto, nossa preocupação maior é, como eu vinha falando, e você vem sempre também comunga dessa ideia, a ideia, o principal é preservar a vida, né? Por mais importante que seja, e é importante, porque depois da vida vem o direito à liberdade, à democracia, e a democracia só se exercita com eleições, com escolha que o povo faz para os seus governantes, para os seus representantes. Então, e nós estamos no Brasil vivendo um momento também de pré-eleições, né? Então agora no mês de outubro está agendada legalmente, constitucionalmente, pela Constituição da República, que ela é democrática, pela legislação, pela lei eleitoral, a 9.504, que rege as eleições no Brasil, pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que coordena o processo eleitoral em todo o país. Está prevista as eleições, está até hoje, dia 13 de maio, ao meio-dia, 13h quase, as eleições estão previstas acontecer, né? Então, eu acho que o assunto principal é o coronavírus, mas diante desta realidade nós temos que debater, através de vocês da imprensa, que é depois dos profissionais de saúde, viu, Roberto? Quero dizer depois, porque os profissionais de saúde, o médico, o enfermeiro, que teve seu dia ontem comemorativo, fisioterapeuta, o dentista, o auxiliar de enfermagem, o técnico, enfim, são profissionais essenciais da vida, mas depois vem a imprensa. E nós temos que aplaudir não apenas o profissional de saúde, mas também os profissionais de imprensa que nos leva a informação a todo momento no Brasil. E uma das informações foi essa que você se reportou do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que será o presidente do TSE, que assumirá agora dia 25, ele que vai comandar o processo legal, né? Seja ele agora, já admite uma possibilidade de não realizar. E eu sou daquele que acho que não deva ter prorrogação de mandatos. Eu defendo que mandatos não devem ser prorrogados, constitucionalmente falando, legalmente falando. Nesse momento, gente, eu estou falando aqui como técnico, como advogado, com especialização em direito eleitoral pela Universidade Federal da Bahia. Então, uma pessoa que também convive com isso. Então, o ministro Barroso já admite que quem muda a eleição não é o ministro, não é o tribunal, é o Congresso Nacional. Já existem, tramitando no Congresso, 4 propostas de emenda à Constituição, porque tem que ter uma emenda, né, Roberto? Você sabe, tem que ter uma emenda nos atos das disposições transitórias, que vai se acrescer um artigo dizendo que as eleições de 2020, né, poderão ser ou adiadas, e aí eu acho que isso vai acontecer, uma eleição agora em dezembro, né, para o primeiro domingo de dezembro, para o primeiro turno, né, e o segundo turno para os municípios acima de 200 mil eleitores, no terceiro domingo de dezembro. Então, devido à pandemia. Então, eu acho que vai haver um adiamento. Como eu disse, já existem 4 propostas tramitando, 3 no sentido de prorrogação, mas eu acho difícil passar, até porque no Congresso Nacional tem 150 deputados que são candidatos a prefeitos. Então, já é um número considerável, né? Certamente, eles vão, infelizmente, olhar pelo lado deles. Mas, adiar, eu acho plenamente possível, já para agora, dezembro. Porque nós não podemos, Roberto, ter eleições. Eleições não é só o dia da eleição, o dia 4 de outubro. Eleições se prevê o quê? As reuniões de partidos, as convenções partidárias, as partes técnicas dos tribunais eleitorais, e nada disso está sendo feito. Ninguém pode se reunir, ninguém pode se encontrar, porque a regra é ficar em casa. Então nós devemos, Roberto, ter realmente uma alteração nas eleições deste ano. Isso é a minha imagem, não sou quem sou eu para falar que vai acontecer, mas acho, acompanhando os debates na imprensa, os artigos jurídicos que são publicados a cada dia, as posições dos eleitoralistas, dos profissionais da área, do Congresso, dos membros do Congresso, as propostas de prorrogação para 2022 eu acho difícil passar. Mas já existe, tem 3. Uma do deputado Aécio Neves e 2 senadores que estão no Senado Federal, o Major Olímpio e o senador Ferrer.
Mas também existe a proposta na Câmara dos Deputados de adiamento das eleições para dezembro, que é o que eu acho que vai ocorrer, muito embora o calendário de hoje é para 4 de outubro. E com essas mudanças já existentes para o próximo pleito, é a primeira vez que a gente vai, né, se direcionar às urnas e vai passar aquele que tiver voto. Antes tínhamos uma outra alternativa. Qual a sua avaliação? Você acha que com isso fortalece o bom político, isso fortalece aquele que tem o recurso em mãos? Porque, de fato, os pequenos partidos já perdem um campo muito grande, porque já tem muita gente migrando para aqueles que estão aí como grande força, né, no nosso cenário político. Essas mudanças não irão confundir muitos dos que estão aí pleiteando uma vaga até mesmo no Legislativo, doutor Ailton? Realmente essas alterações vieram, é a maior alteração já realizada para as eleições de 2020, ou seja, outubro, ou seja, outro mês, ou até para 2021, lá para o início de 2021, se ocorrer esse adiamento para um período aí, né, um pouco elástico. E é a alteração do fim das coligações quando você se refere ao legislativo. É a primeira vez, Roberto, no Brasil, que as pessoas que estão vivas e que militam politicamente vão ter noção do que é ter uma eleição sem coligação partidária para o legislativo. Para o executivo permanece a mesma coisa da legislação anterior. Então, por exemplo, em 2016 nós tivemos eleições municipais no Brasil. Então não há alteração para o cargo majoritário. Eles podem se coligar com 2 ou mais partidos quantos forem. Agora, só que para o legislativo não teremos mais as coligações. E vão prevalecer os candidatos a vereadores que tiverem mais votos em cada partido. E isso é uma forma de dar valor ao partido. Então, exemplo aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 10 partidos, mas só ouvimos falar em 2, os republicanos e os democratas. É o que vai acontecer no Brasil a partir de agora. É o que vai acontecer a partir de 2020, é justamente preservar os partidos de maior representação. Então, só os partidos com maior representação, e aí nós vamos para 2022 e daí por diante, se isso der certo no Brasil. Isso é fato. É uma experiência inovadora. Não existe prática ainda, só existe leitura, só existe teoria. Então nós vamos ver o resultado da prática. Quanto à questão financeira, Roberto, eu acho que os candidatos que pretendem disputar estão fazendo confiança no dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou ganhar, eu posso. Eu acho que deve repensar esse pensamento. Porque nós estamos vendo aí, né, o que aconteceu no Brasil recentemente. As pessoas estão aplaudindo os movimentos que teve no Brasil recente, que mesmo sem provas, políticos foram presos, infelizmente, né? Mesmo sem ter fatos. A teoria do fato, uma teoria nova no direito eleitoral brasileiro, e isso prevaleceu para... Então, como é que vai se usar dinheiro agora? Como é que vai ser feito isso? Então, nós não temos, Roberto, mais o financiamento privado das empresas. Isso nunca aconteceu também para município pequeno. Então, só o financiamento público. O fundo partidário, que é o fundo hoje que vai financiar as eleições, o processo eleitoral por um todo, os deputados e o Congresso estão destinando para o combate à saúde, que é prioritário. Então, acho que essa questão financeira, as pessoas têm que pensar 2 vezes, ou apresentam suas propostas reais de trabalho, ou apresentam suas ideias inovadoras ou ideias revolucionárias que beneficiem com políticas públicas, ou esqueça esse negócio de dinheiro. Quem está me ouvindo pode até dizer que nada, vai ser diferente. Porque o fiscalizador hoje é o povo, são as redes sociais. Né? Todo mundo tem um celular na mão, e isso, quem for dar alguma coisa a alguém, pensando que está dando, está correndo risco, de perder o dinheiro, de perder o patrimônio e de ser condenado. E também para quem vai pedir. Porque quem for pedir alguma coisa a um candidato, certamente o candidato, até para se preservar amanhã de uma possível ação eleitoral, o candidato vai até com um gravador na mão escondido.
Se ele me pedir, eu vou dar. Agora, eu corro o meu risco, mas eu vou mostrar que foi ele que pediu. Então, é uma realidade nova que nós vamos viver. Né? Eu, como um advogado eleitoralista, muito embora também político, eu aconselho as pessoas a terem muito cuidado nessas eleições. Né? O processo criminal eleitoral está cada dia mais conhecedor de todos e aplicando isso tudo. Então, eu acho que são novidades que vão acontecer nessas eleições de 2020. E com essa pandemia, que a gente não está podendo ter contato, vai ficar muito mais ativo essas redes sociais, as tecnologias, né? Então, acho que é uma realidade diferente que o brasileiro vai viver. Então segura aí na ponta da linha que eu vou ao rápido apoio cultural e voltamos já. Estamos apresentando Giro Total. Voltando aqui com o doutor Ailton, falando referente à questão eleitoral. Vamos agora para o assunto local. Haja visto que a oposição aí se falou na questão de pesquisa, quem despontar, esse teria o apoio maciço. Perdura ainda esse pensamento ou alguma coisa já mudou nesse contexto, doutor? Roberto, olha bem, eu queria só dar me reportar aí a fala de uma ouvinte aí, que eu não anotei o nome, quando ela fala se os políticos poderiam desejar trabalhar de forma voluntária. Eu sou contrário a isso, entendendo? Primeiro porque o Brasil, ele é signatário da Convenção de Haia. A Convenção de Haia, e nós estamos falando no dia da abolição da escravatura, né? E reporto aqui, né, que foi um fato importante no Brasil, que aconteceu no ano de 1888, um ano antes da proclamação da República, né? E alguns anos depois um ano antes da proclamação da República e poucos anos depois da independência. E nós estamos aqui. Por que eu sou contrário à forma voluntária? Porque eu acho que o gestor público, que o político, ele tem que trabalhar 24 horas por dia para seu município. Ele é um empregado de uma prefeitura. Ele é empregado de uma Câmara Municipal. Ele é empregado do povo. Então ele tem que trabalhar. E eu não defendo o trabalho escravo, o trabalho de que alguém trabalhe e não possa receber. É a mesma coisa assim, eu posso botar um funcionário de minha casa para trabalhar de minha fazenda, do meu comércio e não pagar? Não, né? Ele acho que não tem que e merece receber o salário. O que ele precisa, sim, é se dedicar exclusivamente àquele trabalho. Então, por isso que eu acho que a gente tem que defender que todo mundo que trabalhe seja pago e bem pago. Agora, que ele também produza. Então, eu sou contrário à tese que eu defendo, porque não tem por que ser voluntário. Se ser voluntário, você vai tornar aquilo um momento apenas da sua vida dedicado. Eu sou voluntário da minha igreja. Eu destino algumas horas da minha semana para dedicar um trabalho para a minha igreja. Porque eu tenho que sobreviver, eu tenho família, eu como, eu tenho minha vida, tenho que manter. Então, eu, como voluntário, eu vou lá, faço meu trabalho de algumas horas. Então, o homem público, ele tem que ser pago. Porque ele tem que se dedicar 24 horas por dia para trabalhar. Só esclarecendo isso, respondendo a colocação, e muito bem feita pela nossa ouvinte aí. Agora, quanto à sua pergunta, Roberto, o que eu vejo é o seguinte, meu irmão. Eu continuo defendendo a mesma teoria que defendia e que defendo de avaliação do melhor nome da oposição para ser escolhido como candidato unido com os demais forças. Não mudo minha opinião. E ser escolhido. Lógico, a pesquisa é o melhor parâmetro. Infelizmente, devido à pandemia, não está se podendo fazer pesquisa. Como as eleições devem ser adiadas, então certamente as pesquisas voltarão quando a política de isolamento social terminar, né? E aí vamos escolher qual aquele melhor nome que seja pela população de Tiruçu para que possa ser escolhido como candidato unidos ou contra os que, se não houver união, não adianta, para que se concretize essa escolha desse nome e dispute as eleições em nome da oposição no ano de 2020, lá para dezembro, ou quem sabe. Aí a gente não sabe, porque o Congresso vai definir, como eu falei há pouco.
Paulo César participa aqui. Ailton, caso você seja escolhido pela oposição como candidato a prefeito, você teria a retribuição aí do ex-prefeito Carlos Martinelli, por você ter sido, na época, prefeito do nosso município, ter apoiado ele nas eleições de 2008, sim ou não? Eu espero que sim. Carlinhos é uma pessoa que fez uma gestão muito boa, né? Problemas teve, como eu tive também como prefeito, como o gestor tem, né? E teve, isso é natural, mas foi um grande homem público, né? Um homem que, um empresário bem sucedido, um homem público que se destinou parte do seu tempo para ser prefeito, e quando era prefeito se destinou todo o seu tempo para ser prefeito, entregou seu comércio a seus funcionários, né? Eu, quando fui prefeito, também parei de advogar e fui ser somente prefeito. Então, Carlinhos foi um grande prefeito. Fizemos uma parceria política em 2008, vencemos as eleições, né? E continuamos amigos, somos amigos, né? Eu quero contar um fato aqui a vocês, Tiro Sul. Eu, Carlinhos e Wagner, somos da mesma idade, fomos colegas desde criança do infantil. Nós fomos alunos também no ginásio de aqui e tínhamos com um dos grandes professores, o professor Roque Umburana, Dr. Roque. E Dr. Roque, uma vez na sala de aula, que nós três éramos colegas de sala, disse: nessa sala vai dar um prefeito. Isso a gente é adolescente, de 14, 15 anos, imagine, de idade, todos nós três. Daquela sala saíram 3 prefeitos de Tiruçu. Eu, aí Cesarino, isso é Wagner, histórico, eu Novaes, acredito, Carlos né? Martinelli. Então, essa união de nós três também é defendida por mim. Entendeu? Eu acho que nós três poderemos estar no mesmo palanque eleitoral deste ano, né? Junto com outros nomes que surgiram de lá para cá, né? E que surgem a cada momento. Enfim, que as pessoas que têm bons programas para Tiruçu possam se juntar e unir em prol, né, de uma nova gestão. Wesley Santos, boa tarde a todos. Parabenizo o doutor Ailton pelas belíssimas palavras, entrevista esclarecedora. Aqui interagindo com a gente, Anne também, o pessoal da Sinipa, saudando aqui. Boa tarde, doutor Ailton, boa tarde a todos os ouvintes do programa Giro Total. Aqui também. Doutor Ailton, referente às ações tomadas pelo Estado, né, você acha que essa junção tida nos últimos tempos com a Semineto, Rui Costa, tem trazido bons resultados? E no restante do Estado, as ações do Estado, ela vem funcionando no seu ponto de vista? Com certeza. É um exemplo vivo que nós temos. Primeiro, eu queria dizer só uma coisa, parabenizar o aniversariante aí de hoje, que hoje também é dia de Nossa Senhora de Fátima, cristãos, católicos, que reverenciamos Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, né, que hoje é o dia dela também. Mas acho que esse exemplo de ACM Neto e Rui Costa, arqui-adversários, ferrenhos adversários políticos, se unem num momento que a população da Bahia, de Salvador e da Bahia, e como sua capital, que serve de exemplo para todos os municípios, estão fazendo. Enfim, olha aí, Roberto, eu acho que se o presidente da República, num problema como esse, que o Brasil vive, que o mundo vive, se juntasse, quem sou eu para dar um exemplo ao presidente da República, né? Que é o eleito, não votei nele, mas é eleito, é nosso presidente. Respeito e torço para que ele dê certo, né? Venham torcendo sempre. Mas é aquela história, se ele tivesse feito um trabalho de comum acordo com os governadores dos 27 estados brasileiros, né, com o Distrito Federal, com todos os 5.200 prefeitos do Brasil, um trabalho em comum acordo com todos os gestores, esses gestores públicos do Brasil, certamente o nosso país não estaríamos com esse elevado número de mortes que hoje já chega a 12.531 pessoas vítimas do coronavírus no Brasil. Isso foi dado de uma hora atrás, capaz de até alterado, né? De 12.521 casos, desculpe, acontecido aqui no Brasil todo até o dia de hoje, né? Enfim, é uma situação que a gente sente muito do que está acontecendo no Brasil. Mas na Bahia,
O exemplo do governador Rui Costa, que tem sido um dos governadores mais operantes no sentido do combate ao coronavírus no Brasil, e do prefeito Assemineto, que eu também não sigo politicamente, mas aplaudo ele, reconheço muitas ações positivas que ele tem feito em Salvador, né? E isso é uma pessoa que merece aplauso essa união deles dois, que sirva de exemplo para todos os estados brasileiros. Que a política nesse momento não está eu, por exemplo, estou aqui falando como cidadão, que eu acho que o tema nesse momento é o coronavírus. E eles têm dedicado o tempo dele para o combate ao coronavírus. Seja nas ações públicas, seja nos lockdowns, né, que agora é a palavra do momento, ou seja, o fechamento total. Hoje em bairros fechados totalmente, né? E a Bahia, Ilhéus e Itabuna agora parece, né, que vai ser fechado, foi fechado. Piauí, desculpe, né? Itabuna e Piauí, o governo da Bahia parece que está tomando essa decisão. Os toques de recolher que estão feitos em muitos municípios, muito embora eu discordo quando há toque de recolher e se abre as atividades não essenciais. Então, é um contrassenso. Mas, de qualquer maneira, todas as políticas que os prefeitos brasileiros têm feito têm sido de aplauso para o Brasil. Canal ligado, chama no rádio. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvinte da Itiruçu FM. Boa tarde, doutor Ailton Cesarino. Roberto, eu gostaria de saber do doutor Ailton Cesarino o que ele fez até o momento em relação à pandemia, ao coronavírus para Itiruçu, o que ele trouxe, o que ele está fazendo. Porque eu acho que, assim, a partir do momento que a pessoa já foi um ex-prefeito, uma pessoa tem muita influência, né, com os deputados dele, e eu gostaria só que ele explanasse para a gente aqui o que ele tem feito em relação a isso, né? Qual a ajuda que ele está dando ao município em relação ao coronavírus. E também eu gostaria de saber, ele citou aí o ex-prefeito Carlos Martinelli, da amizade que eles têm, é porque eu não entendo muito de política, mas a partir do momento que a pessoa é processado por aquele, ficou 8 anos inelegível, será que o ex-prefeito Carlos Martinelli teria mesmo condições de subir no mesmo palanque com ele? Obrigada e boa tarde. A resposta, doutor Ailton. Boa tarde, minha amiga Marina, que aniversariou essa semana. Parabéns, que Deus lhe dê muita de saúde. E gostei das suas duas perguntas. Primeiro, eu sou um cristão. Eu não sou um homem público, não tenho um cargo público, eletivo. Eu dou com minha mão o que a outra não vê. Eu não preciso externar no rádio o que eu tenho feito, os meus atos sociais e caridade com a população que precisa. Mas Deus está lá em cima e sabe do que eu tenho feito como cidadão. Não preciso externar aqui no rádio. Segundo, eu quero dizer o seguinte: eu desconheço o prefeito Carlinhos ter respondendo a algum processo onde eu fui autor. Nem como advogado. Nunca movi um processo contra Carlinhos. Primeiro que eu não fui prefeito depois de Carlinhos. Segundo, eu fui advogado da prefeitura depois de Carlinhos. Eu nunca assinei uma petição contra Carlinhos. Pelo contrário. Itiruçu e você, Marina, me acompanhou e viu que eu sofri um processo eleitoral na eleição de 2004 movido por Carlinhos, certo? Atuei em alguns processos eleitorais, né, depois de 2008, 2012, parece, né? Onde foi processo eleitoral, da mesma forma que Carlinhos moveu o processo contra mim em 2004. E você foi minha fiel escudeira naquela época, que andava comigo torcendo para que eu ganhasse o processo. E ganhei, né? Mas nem por isso, por Carlinhos ter movido um processo contra mim, e me pediu de que eu o apoiasse em 2008. Mais uma vez, eu lhe digo, minha querida, eu sou um cristão. Se eu erro, eu peço perdão e peço a você e a todos aqueles que, em momento algum, eu atingi. Mas também eu peço que vocês me perdoem. E eu sou uma pessoa que perdoa algo que alguém fez. Eu não tenho meu coração duro, eu tenho, né, Deus no coração. Eu sou uma pessoa de que eu tenho aquilo.
o sentimento de perdoar. Não é porque Carlinhos me moviu. Primeiro, não vi processo. Se houve algum processo, foi um processo contra o candidato. Não foi contra a pessoa. A gente tem que entender, primeiro, que advogado não é contra ninguém. Advogado advoga em nome do seu cliente. Ele faz um trabalho profissional como Marina, que é uma ótima política, funcionária pública federal, representante do deputado Jorge Sola, recebe dinheiro público e trabalha para isso, não recebe de graça, né? Então, ela tem uma função dela, né? E faz um grande serviço na área social e de saúde da assessoria do deputado Jorge Sola, que é um dos melhores deputados que o Brasil tem, viu? Então, nós, um advogado, quando trabalha, ele recebe por aquilo. Ele trabalha. Então, se o advogado exerce, ele exerce profissionalmente. E agora me vem a memória de que houve realmente processos eleitorais das eleições de 2012, em que Carlinhos respondeu, onde me parece que eu atuei como processo. Me vem a memória agora, certo? Mas foi um processo contra os candidatos. Também quando alguém, Roberto, entra em um processo contra... Eu já fui prefeito. Não estou ouvindo, não. Está ouvindo? Tô ouvindo. Eu já fui prefeito. Então a pessoa, às vezes, ia na prefeitura solucionar alguma coisa, e eu disse, gente, eu não tenho como solucionar. Entre na justiça, que aí fica, a prefeitura, se for condenada, paga. Mas, doutor, eu vou entrar num processo contra o senhor? Falei, não, você não está entrando no processo contra Ailton, você está entrando contra o prefeito Ailton. Então não é Ailton Cesarino de Novaes, filho de Guilmar, né, filho de Adson, é um prefeito. Então a mesma coisa quando você entra num processo contra um candidato ou contra alguém que foi um gestor, é a figura que está lá eleitoralmente registrada. Então eu não tenho por que ter mágoa de Carlinhos, porque ele entrou em processo contra mim. E nem por isso, mais uma vez, eu digo. E 4 anos depois estava apoiando ele, candidato a prefeito. O exemplo maior está aí. Na ponta da linha, o povo participa, canal ligado. Boa tarde, Roberto Brito. Boa tarde, comunidade. Quero, de antemão, parabenizar o ex-prefeito Dr. Ailton Cesarino pela excelente explanação. Demonstra muito conhecimento e experiência no que fala. Parabéns, doutor. Tio Ram, participando com a gente. Ainda no âmbito nacional, se o doutor Ailton puder comentar a MP 910, logo agora que estamos precisando de um dinheiro público para o enfrentamento da pandemia em diversas linhas, regularizar 65 milhões de hectares aos grileiros, como a população pode pressionar seus representantes na Câmara dos Deputados. Gostaria que ele falasse a respeito deste assunto. Nos ouve, doutor Ailton? Estou ouvindo, Roberto. Então tá aí uma pergunta direcionada aí à MP 910. Essa MP, né, essa medida provisória, né, que dispõe sobre a regularização fundiária dos ocupantes de terras situadas em áreas da União, né, e tá lá, foi editada pelo governo federal, né, e está tramitando, né, no Congresso, já está, enfim, é uma medida muito importante, né, que também que institui normas para licitação de contratos na administração pública, né, federal, né, e também com a lei 6.015, né, que trata dos registros públicos, né, é uma medida provisória que altera essas 3 leis, né, a lei 11.952, que dispõe sobre a regulação fundiária, né? E também a questão dos registros públicos em razão do coronavírus e também essa questão das normas das licitações. Quanto às normas de licitações, o que eu quero dizer é o seguinte, é o que está acontecendo no Brasil todo hoje com os municípios, estados e o país decretando situação de emergência e estado de calamidade, né? O estado de calamidade, eu quero aqui me reportar justamente a parte das licitações, que você sabe que todo governante, todo administração pública, para comprar, para realizar serviços e obras, precisa justamente de obedecer às normas de licitações, que principalmente a Lei 8666 de 93, com as suas alterações posteriores, né? Poxa, num estado de calamidade pública,
ela pode ser dispensada, assim como situação de emergência, ela pode ser alterada, as normas procedimentais diante da necessidade urgente de aquisição de bens ou de serviços ou de compras, inclusive com relação à suspensão de prazos que a Lei 8666 prevê. Mas, como a gente vê algumas vezes em casos de municípios que tem alagamento, rompimento de barragens e desastres naturais, né, com chuvas ou até seca, esses danos que são causados, né? Para isso tem que ter a confirmação destes fatos. Por exemplo, isso aí é uma opinião que eu dou, certo? Uma opinião como jurista que tenho. Eu acho que no caso de doenças, como é o caso do coronavírus, o estado de calamidade só poderia ser decretado nos municípios, isso é uma opinião, viu? É minha, particular, né? Não tem ninguém obrigado a seguir. Mas, assim, eu acho que ia ser decretado quando havendo casos confirmados do coronavírus naqueles municípios brasileiros, né? E casos já proporcionalmente altos, né? É igual a gente viu ali aquela situação daquela cidade mineira de Mariana, que teve a barragem da Vale estourada um ano e 2 anos atrás, né? Então, houve um fato grave no município, um fato natural, foi estado de calamidade. Porque estado de calamidade é uma coisa, situação de emergência é outra, né? Então, essa medida provisória é uma coisa também que foi editada, está vigorando. Pronto, tudo bem, está vigorando e está tramitando no Congresso para, né, se resolver aí o que é que vai estar na Câmara de Deputados e ver onde é que situação vai ficar, ok? Aqui participando com a gente, parabéns, Ailton, bem lembrado, falando da gestão de Carlinhos. Foi uma das melhores, na minha opinião, e deveria voltar, né, o Martinelli a ser gestor aqui, falando acho que do Rio de Janeiro, DDD 21, Josman Frois aqui participando. Roque do Surucucu também saudando aqui, boa tarde, doutor Ailton, e ouvintes da Itiruçu FM. Aproveitando a participação, ainda mais perguntar ao doutor Ailton se é certo uma assessora parlamentar não morar no local de trabalho, no caso, em Brasília. E no caso, o assessor ele pode estar em qualquer lugar, né, doutor? Olha, realmente o assessor, né? Vou dar um exemplo aqui de assessor legislativo. O legislativo, os dados, e os senadores, eles têm, por lei, o direito de nomear servidores para são cargos comissionados, né? Assessores parlamentares, a fim de que eles possam trabalhar nos seus estados, no caso de Brasília, nos seus estados, né, que eles têm base, como dos deputados estaduais nos municípios, né? Então pode nomear esses secretários parlamentares e exercer. Cargo executivo, não. Cargo executivo, um dos requisitos legais que a lei prevê, sob pena até de cassação de mandatos, é ele residir fora do município. Um prefeito, que é prefeito, vice-prefeito, e um vereador, que é vereador no município e mora em outro, ele pode até ser seu mandato. O governador que mora em outro estado e o presidente, se porventura morar em outro país, né? Então, há essas exigências legais. O assessor, não. Né? O assessor, ele pode estar, o assessor parlamentar, principalmente. E o assessor do executivo, às vezes, existem assessores, por exemplo, município baiano. Tem algumas prefeituras que têm assessores que trabalham em Salvador. Porque em Salvador que estão as secretarias de Estado, em Salvador que está o governo do Estado. Então fica até mais barato, às vezes, mandar para esse assessor resolver algum problema do que o prefeito ou o secretário municipal se deslocar, viu? Então é esse cargo, mas não tem outros cargos, né? Os cargos secretários devem morar no município, como acontece aqui normalmente. Canal ligado.